Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Pedro Correia da Doce Bahia e hoje vou ensinar vocês a fazer um enroladinho de queijo e presunto, ou também conhecido como joelho, e ainda vou ensinar o bauru com queijo, presunto, tomate e orégano e uma receita bônus de pão de forma, um pão caseiro artesanal super fácil, sua família vai amar. Então vamos aos ingredientes? Você vai precisar de meio litro de água bem gelada, 1 quilo de farinha de trigo, sem fermento, uma colher de chá rasa de sal, 2 ovos, 4 colheres de leite em pó, 4 colheres de manteiga e 2 sachês de fermento biológico seco. Aqui eu estou utilizando 3 porque eu acho dessa marca um pouquinho mais fraco, mas qualquer outra marca apenas 2 sachês já é o suficiente, tá bom? E 4 colheres de açúcar, pode ser cristal ou refinado, tanto faz. Vamos começar adicionando primeiro todos os secos, exceto o sal, numa tigela, uma vasilha que você possa misturar. Agora vamos adicionar o restante dos ingredientes. Eu gosto sempre de dar uma misturada com as mãos antes de adicionar a água. Esse processo, se você tiver batedeira em casa, aquela batedeira gancho, vocês podem fazer, mas essa parte inicial eu gosto de fazer sempre com a mão, tá bom? Com a batedeira é realmente muito mais rápido, otimiza o trabalho, sova melhor a massa, mas com a mão também dá certo. Podem fazer que eu fiz aqui com a mão e vocês vão ver o resultado. Sova bem. Se for sovar na mão, vai demorar aproximadamente de 10 a 15 minutos sovando com força. Não pode parar, viu? Tem que ter paciência e resistência. Na batedeira, com o gancho, você bate por aproximadamente 5 minutos ou até soltar das mãos. A textura da massa é essa, super macia, super lisinha e homogênea. Uma delícia! Agora você deixa descansar por 1 hora, com um paninho coberto. Olha o tamanho dessa massa. Ela triplica de volume. É a coisa mais linda. Olha o tamanho da minha mão. Olha o tamanho que ela ficou. É incrível. Vamos lá fazer os formatos. Então você com uma bancada, uma mesa, uma pia, o que você tiver, polvilha um pouco mais de farinha de trigo. Essa receita é com 1 quilo de farinha. Ela rende quase 130 mini salgados. Mas eu também vou colocar na descrição a meia receita, que eu sei que muitas pessoas fazem para comer em casa e não precisa tanto, né? Então, mas aqui eu estou fazendo a receita completa, com 1 quilo de farinha. Eu estou utilizando, como vocês estão vendo, uma garrafinha de vidro, então não tem desculpa. Se não tiverem um rolo em casa, podem fazer com a garrafinha de vidro. Essa receita eu fiz lá na roça, então não tinha meus equipamentos. Vocês podem ver a mesa de madeira, a tigela de madeira, tudo bem artesanal. Então vocês conseguem fazer em qualquer lugar, vai por mim. Vou começar fazendo o enroladinho. Vou fazer o enroladinho no formato mini. Esse formato mini também é o que no Rio de Janeiro conhecemos como joelho, mini joelho. Muito famoso também. Para eventos, para festa ou até mesmo para vender na rua por R$1 é ótimo. Essa receita, nesse formato que eu vou mostrar agora primeiro, rende exatamente 129 mini salgados. Essa massa você pode fazer esfirra, pode fazer pãozinho simples, pãozinho recheado com queijo, pode fazer enroladinho, fazer qualquer salgado com massa de pão, essa massa mais fofinha e saborosa, vai ficar perfeito. Então enrolei o queijo e o presunto juntos. Se eu fosse fazer um enroladinho em tamanho comercial para vender, sem ser o mini, o que é que eu faço, Pedro? O mesmo processo, a diferença é que você não vai cortar. Então você pesa aproximadamente 50 gramas de massa para o salgado comercial e 10 a 15 gramas para o salgado tamanho festa ou coquetel, tá certo? Essa massa você não desperdiça não, coloca lá junto que você consegue fazer
mais salgados depois. Já deixou seu like? É muito importante para que eu possa continuar trazendo novos vídeos, sempre com no mínimo 3 receitas por semana, muito conteúdo, muita receita bacana. Olha isso, como fica super recheado, bem feito. Olha de um outro ângulo, que lindo. Essa massa é sensacional, rende muito e é muito saborosa. Não é aquelas massas feitas só de farinha e água não, ela tem sabor. Aí, para vocês verem, eu fiz um enroladinho no tamanho maior. Só colocar numa assadeira e deixar descansar por 1 hora novamente. Agora eu vou fazer o formato do joelho, o salgado que eu comi muito quando eu morava lá no Rio de Janeiro. É só colocar nessa forma deitado, dobrar a massa, é nada mais é do que um enroladinho, só que sem enrolar o queijo e presunto. E você vai virar, deixando essa emenda da massa para baixo. Estão vendo aí? Aqui em Salvador você encontra em alguns lugares também, mas não com esse nome, né? Você vai cortar o excesso de massa, procurando deixar sempre o recheio aparente, porque é assim que eles vendem nas lanchonetes. E é assim que atrai os clientes. Você poderia também abrir uma massa grande, colocar várias fatias de queijo, várias fatias de presunto, e fazer vários joelhos ao mesmo tempo. Tá vendo como é lindo? Coloca aproximadamente 4 dedos de largura para você conseguir fazer o joelho, cortar, tá certo? Agora eu vou fazer o bauru. Nada mais é do que queijo, presunto, tomate e um pouquinho de orégano. Mas lá na roça não tinha, então eu fiz sem. Aqui eu tô dando para vocês mais uma forma de modelar, que é a forma trançada. É o que dá um toque Masterchef na sua receita. Se você fizer em casa, mesmo que não seja para vender, só para sua família, seus filhos, seu marido vai ficar impressionado com você. Realmente eleva o nível da receita e muito. E se você estiver fazendo para vender, então, se você ia vender por R$2, agora vai vender por R$4, porque realmente é muito lindo depois de pronto. Fica muito fofinho dessa forma. Não tem segredo. É um pra cá, um pra lá, um pra cá, um pra lá, como se fosse trançar o cabelo, né? Não tem mistério. Corta os excessos da massa, que fica na pontinha. E esse é o resultado, super lindo, dá para fazer com qualquer outro recheio, queijo, presunto, calabresa e só deixar descansar também por 1 hora. Todos esses salgados, depois que você modela, deixa descansar por mais 1 hora. Aí, gente, como eu tava fazendo para minha família, tinha acabado o presunto, comprei pouco queijo, pouco presunto, eu fiz um pão. E esse pão é delicioso, você pode até fazer sem o tomate, sem o queijo, só ele puro, e colocar na assadeira que você estiver em casa, vocês vão ver aí. Só enrolei um pouquinho. Quando vocês quiserem comer um pão artesanal, muito melhor que o da padaria, já vai estar pronto. Aqui, para vocês verem, eu utilizei uma assadeira tipo de pudim, essa assadeira com furo no meio, que todo mundo tem em casa. Coloquei a massa, estilo uma rosca, né? Uma rosca de Natal. E deixei crescer também por 1 hora. Vocês vão ver o tamanho que fica esse pão. Aí já deixei fermentar, olha que tamanho lindo, que massa fofa, macia. Só de ver, já dá pra ver que a massa é gostosa, né? Olha o tamanho desse pão na assadeira. Essa receita bônus é uma delícia, né? Agora o pulo do gato, que muita gente conhece, mas muita gente não conhece, então tem que mostrar, que é pincelar uma gema de ovo. Não tinha o pincel para pincelar lá na roça, obviamente, então passei com a colher. Você que não tem pincel em casa, também pode fazer com a colher. Aqui no canal da Doce Bahia, por Pedro Corrêa, não tem desculpas. Então é só espalhar com a colher. Esse processo de pincelar só pode ser feito quando já for para assar. Então já deixou descansar 1 hora e só então você vai pincelar a gema, certo? Só a gema. Olha como fica linda a trança. Muito, muito fofinho esse formato. Você pode jogar um pouquinho de orégano também, pode colocar gergelim, fica ao seu critério a decoração. Para diferenciar os sabores, né? Fazer um de ricota, fazer um com massa integral, você pode alternar. Aí, gente, compartilhando com vocês minha experiência, lá tinha um forno a lenha, tem um forno a lenha, então, vou fazer no forno a lenha. Não deu certo. E foi justamente o lugar que eu coloquei o bauru todo trançado. Tá vendo como não cresceu o joelho? O bauru que eu coloquei lá tem que assar em forno convencional mesmo, aquele que todo mundo tem em casa, forno a gás.
Vou cortar aqui um enroladinho para vocês verem. A massa super fofinha. Poderia ter mais recheio? Poderia, mas eu não tinha lá na hora. Mas vocês fazendo em casa, coloque 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, se for fazer o enroladinho nesse formato assim, maior. Certo? Olha como é essa massa. Quentinho, passando a manteiga, olha essa textura. É super fofinho, melhor que qualquer pão de qualquer padaria. Olha, quem me ajudou nesse vídeo foi a Ariane. Diga aí, Ariane, se tá gostoso, enroladinho de queijo e presunto. Uma delícia, viu? Sensacional. Não, pode falar a verdade, come mais aí, aquela mordida. Muito bom. Tá gostoso? Muito. A massa tá molinha? Perfeito. Tá aprovado? Aprovadíssimo.